A paz do Senhor, meus irmãos. Para nós é uma satisfação, mais um domingo, estarmos aqui transmitindo a lição da nossa revista da Escola Bíblica. Hoje, dia 19 de abril de 2020, a lição de número 3, Eleição e Predestinação. Nessa nossa lição, como as demais, estaremos trazendo slides, apresentações muito edificantes. E além da edificação que a própria Palavra de Deus ela nos proporciona, nós temos também apresentações e slides dinâmicos, onde facilitará o estudo, onde facilitará a transmissão pedagógica da Palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos que me assistem, você pode utilizar um dicionário bíblico, a Bíblia Sagrada, além da sua revista, ou mesmo se você não adquiriu revista, mas todo o nosso conteúdo está incluído nessas apresentações, de uma forma dinâmica e bem diferente, mas todas as escritas, todos os textos estão na lição de número 3. Fielmente está aí nos slides todas essas apresentações, tá bom? Você pode participar desse nosso estudo e assim dando uma pausa, olhando nas escrituras, certo? Dando uma examinada, depois voltando. É um estudo interativo, onde você, na tua casa, pode participar, como você já estudou aí a lição 1 e 2, agora a 3, eleição e predestinação. Bons estudos, que Deus vos abençoe a todos no nome de Jesus. Texto áureo. Como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos para a leitura bíblica em classe, onde você pode agora abrir a Bíblia Sagrada que você está em mãos, ou mesmo simplesmente acompanhar na tela, pois estaremos lendo em Efésios, capítulo de número 1, os versículos do 4 ao 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos, herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo geral informa que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. O objetivo específico ele está relacionado a cada tópico e, respectivamente, seus subtópicos, onde o primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, a explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Meus queridos irmãos, a introdução agora da nossa lição 3
A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Nós vamos ver aí em 3 tópicos que abordará de forma rica, extraordinária e bem explicada sobre a eleição e a predestinação. E quando você estiver aí observando os slides com as apresentações dinâmicas e uma doutrina bíblica consistente pelas Escrituras Sagradas, eu tenho certeza que você estará sendo bastante edificado. O ponto 1 é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aqui trará a dádiva da eleição, onde procede de Deus antes da fundação do mundo. Deus ele projetou, planejou, organizou todo esse aspecto da salvação e o seu plano antes mesmo da fundação do mundo para trazer até nós. Ele está dividido aí em 3 subtópicos, onde você estará estudando cada um detalhadamente. No caso, o primeiro tópico ele é dividido em 4 subtópicos. O segundo tópico é dividido em 3 tópicos, ou subtópicos, né? O segundo tópico, que é predestinado para filhos de adoção. Aqui nós estaremos falando sobre a predestinação, sobre os privilégios da adoção, o que foi que nós recebemos por ser adotados em Cristo Jesus. E, por fim, terceiro subtópico, o tópico, né, a sublimidade dos propósitos divinos na predestinação. Todos esses 3 tópicos estarão detalhadamente sendo apresentados através de slides. Observe com atenção e vamos aos estudos. Tópico 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Tópico 1 da nossa lição 3, a qual estamos estudando sobre eleição e predestinação, trata de 4 subtópicos importantes relacionados à vida santa e irrepreensível, onde o primeiro fala da eleição divina, o segundo, as condições da eleição, o terceiro, da vida santa e irrepreensível, e o quarto fala da nova vida dos eleitos. Então, esse ponto 1, que está aí dividido em 4 subtópicos, né, ele traz aí no resumo a dádiva da eleição que precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que elegeu de antemão. Nesse sentido, nós vemos que Deus ele não foi pego de surpresa quando, por ocasião, quando o homem pecou, transgrediu, lá no Jardim do Éden, Deus já tinha um plano pré-estabelecido, organizado, projetado, e assim ele nos revela agora, e estamos estudando sobre essa predestinação, essa eleição. Vamos para o subtópico 1, do tópico 1 também, que fala da eleição divina. Essa eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, do capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Quais são esses aspectos? O primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos. O primeiro aspecto mostra que nós fomos escolhidos em Jesus, por isso ela é cristocêntrica, é o aspecto da cristocentricidade. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, pré-estabelecido, organizado, projetado e pensado em nós. Deus, ele, torna a repetir, ele não foi pego de surpresa, ele já tinha projetado o plano salvífico, tanto incluindo a eleição como a predestinação. E o terceiro aspecto dessa escolha é e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. É a finalidade dessa escolha. Então esses são os 3 aspectos que estão relacionados aí à eleição. O segundo subtópico nós vamos já comentar, mas eu quero dar aqui um parecer da Bíblia de Estudo Pentecostal. O nosso escritor afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo,
porque ninguém é eleito sem estar unidos a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé também assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, como está escrito, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Meus queridos irmãos, vamos continuar agora com o subtópico, o 2, as condições da eleição, onde a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Esta eleição, ela é para a salvação em Cristo, onde está relacionada aí a sua universalidade, no sentido que é oferecida para todos. A eleição é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho indigente para todos aqueles que nele creem. João 3,16. Então, a eleição, na verdade, foi eleito para a salvação a igreja de forma geral. Ela é predestinada para a salvação. E Deus elegeu a todos são chamados para a eleição. Agora, cabe a cada indivíduo decidir receber essa eleição. E assim, o livre-arbítrio do ser humano é preservado e é respeitado por Deus. Eleição, ela é oferecida a todas. Então, essa eleição para a salvação em Cristo, também ela depende do prévio arrependimento. É o que eu falei agora há pouco sobre o livre-arbítrio, onde o homem ele deve se arrepender e receber pela fé esta salvação, porque como a própria Escritura diz, a epístola a qual nós estamos estudando, no capítulo 2, versículo 8, onde você pode examinar das Escrituras, dar uma pausa no vídeo, dar uma conferida na Bíblia, e você vai identificar aí que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É o que mostra Efésios 2:8, tá certo? Então, a salvação, ela depende do nosso arrependimento, da nossa fé, se quer ou não aceitar. Então, aí é o propósito em que Deus estabeleceu a eleição, mas com essa ressalva, preservando e respeitando o livre-arbítrio do ser humano. Outra coisa em relação à eleição é que ela não é meritória, ou seja, não vem das obras humanas, não vem das obras que o ser humano possa desenvolver, especialmente versículo 9, quando diz não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é meritória, pelo contrário, ela é pela graça de Deus. Olha aí no versículo 9 a seguir, quando diz que ela não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas quando nós começamos a ler logo no versículo 8, é por meio da fé, que é pela graça. Assim, vemos que a eleição oferecida a todos e a qualquer um que queira receber, através desses requisitos que Deus estabeleceu, onde oferece a toda a sua universalidade, onde depende se o homem quer ou não aceitar com seu arrependimento e fé, e depende somente, exclusivamente da graça divina e não por méritos humanos. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Você pode examinar aí nas Escrituras. Vamos para o terceiro subtópico, que é vida santa e irrepreensível, que enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos irrepreensíveis diante de Deus, ou diante dele. Quando nós juntamos aí o vocábulo grego agios, que quer dizer santo, que significa separado do pecado. Agios, ou o termo grego que significa separado, ele dá esta ideia. Aí junta-se também o adjetivo grego amonos, que quer dizer irrepreensível. Então essa expressão, ela expressa algo sem defeito ou inculpável. Junta-se aí os termos, aponta para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético, moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Assim, o termo grego agios, que é separado do pecado,
E o termo irrepreensível, que quer dizer sem defeito ou inculpável, demonstra aí a santidade, o nosso padrão ético de viver para Cristo. Meus queridos, vamos dar continuidade agora o subtópico 4, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como a santificação, que é um processo. E o tema traz aí exortações à velha conduta, tais como mentira, furto, palavra torpe, amargura, ira, cólera, e assim severas advertências, como fornicação, impureza, avareza, embriaguez. E a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. E, por fim, o Espírito Santo é o único que vai capacitar o crente para essa nova vida. Pois o Espírito Santo, ele age em comum acordo com o espírito do homem, que assim o deixa trabalhar, e aí vence essa batalha da carne e gera o fruto do Espírito, onde nós devemos ter um estilo de vida baseado nesses frutos, né? E assim vai gerando em nós o processo contínuo de santificação. E assim estaremos santificados até a glorificação final no dia de Cristo, quando Cristo vir arrebatar a sua igreja. Aí está o processo de santificação, pois somos exortados da conduta velha, nós não podemos voltar mais àquela velha maneira de viver, abandonar a prática do pecado, dentre as quais está aí relacionada a mentira, o furto, palavras torpe, ira, cólera, tudo ruim que o velho homem vivenciava, né? E as advertências severas vai para a impureza, para que nós não possamos deixar a carne operar e assim causar danos. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos estar de acordo com a palavra do Senhor e em santificação. Vamos agora para o ponto que é o tópico 2, predestinados para filhos de adoção. Ele está aí subdividido em 3 subtópicos, onde o primeiro fala da predestinação, o segundo, filhos por adoção, e o terceiro, os privilégios da adoção. Nesse sentido, nós agora estamos falando sobre os predestinados e sobre a filiação que temos junto ao Pai, onde Ele nos adotou. Nós vamos estudar aí a palavra predestinar, onde mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Estaremos estudando o projeto de Deus durante esses tópico 3. Vamos para o subtópico 1, desse tópico 2, melhor dizendo, tópico 2, que é a eleição divina. O termo grego pro-horizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Nesse sentido, a eleição ela foi projetada antes da fundação do mundo. Deus já estabeleceu o projeto, plano, como eu falei anteriormente, plano da salvação. E isso foi projetado especificamente para nós, para todos aqueles que queiram aceitar esse projeto santo e sublime. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. A predestinação não é direcionada ao indivíduo, à pessoa, que aquela pessoa está sendo predestinada para a salvação, aquela outra para a condenação. Não. A predestinação, ela abrange os benefícios, o que aquela pessoa, quando aceita Jesus como Salvador, ele vai receber como povo de Deus, como povo escolhido. Na verdade, o que é predestinado especificamente é a igreja. A igreja é predestinada para o céu. Quem entra na igreja, a igreja como no sentido de barco, o barco ela vai para o porto seguro, que é o céu. Então está predestinada para isso. Quem entra nesse barco está predestinado para sim e para o céu. Quem sai dele não entrará nessa predestinação. Então, de uma certa forma, depende
da escolha do ser humano. Por isso que é uma escolha de fé, de arrependimento. A nossa declaração de fé, ela também ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Isso indica que Deus ele já conhece previamente os salvos, os escolhidos, mas não significa dizer que ele escolheu, que ele determinou aqueles que iriam ser salvos e aqueles que não seriam salvos, não é? Então, o que está declarando aqui e mostrando é o conhecimento prévio de Deus para com aqueles que iam receber o chamado pela fé, chamado da salvação, tá certo? Qualquer dúvida, você pode dar uma pausa no vídeo ou quando finalizar, faça o seu comentário, a sua pergunta aí nos comentários do vídeo. Eu estarei há algum tempo fazendo as respostas conforme a doutrina bíblica. Meus queridos irmãos, todos vós que me assistem, nós vamos agora para a lição, ou melhor, para o subtópico 2, filhos por adoção. Aí está a representação de Paulo, onde ele é o único dos escritores do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Está em Romanos, em Gálatas, em Efésios, ele recorrente faz essas citações sobre adoção. E essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Nesse sentido, ele sabia muito bem, Paulo, que os judeus não tinham aquele relacionamento de paternidade com o pai, pois eles não tinham esse sentido de ser adotados como filhos, filhos queridos, filhos amados. Assim como os muçulmanos, radicalmente, eles não acreditam e nem se atrevem a chamar Allah, Deus, de pai. Eles têm uma visão de um Deus carrasco, opressor, juiz. E os judeus quase que nessa linha também de pensamento. Mas esse pensamento de paternidade, Paulo extraiu esse termo dos romanos, dos gregos, exatamente por inspiração divina. Deus quis mostrar para nós e para todos aqueles que aceitam como Salvador, que isso tudo depende de um pai amoroso e bondoso para com o filho. E ele deu essa relação de paternidade, assim como o próprio Cristo, em algumas parábolas, como a parábola do filho pródigo, e outros ensinamentos, dando esse caráter de Deus, que além de ser justiça, juízo, ele também se apresenta como um pai amoroso. É tanto que ele apresentou a salvação, gerou aí em nossos corações o livre-arbítrio, e assim possamos receber pela fé essa bênção, essa dádiva que foi projetada antes da fundação do mundo. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Veja aí no capítulo de número 2, no versículo 4, quando diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja só a demonstração de amor que o Pai teve, melhor dizendo, para conosco, e ainda tem. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição não é imerecida, contudo, aprove-nos o Pai fazê-la assim. Então, essa posição de salvo e de sermos adotados como filho, nós não merecíamos, mas aprove a Deus pela sua infinita misericórdia e amor nos salvar em Cristo Jesus. Então, nós, dando prosseguimento, vamos para agora o subtópico 3, do ponto 2, os privilégios da adoção. Quais foram os privilégios adquiridos através desta adoção? Primeiro, é que Deus nos predestinou às bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então nós somos agora eleitos, predestinados para a bênção, recebemos bênção, porque Deus já tinha projetado de antemão nos abençoar, nos dar uma nova imagem em Cristo Jesus.
mas eu quero repetir e enfatizar que essa predestinação não foi específica para A, para B, para C, para aqueles... Não, mas para todos quantos recebessem. Como diz as Escrituras no capítulo 1 de João, quando o apóstolo esclarece que ele veio para os que eram os seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aí está a predestinação, a eleição envolvida no amor de Deus e no projeto criado, projetado de antemão por nosso Deus. Outro privilégio é que Deus concede a redenção e a remissão de pecados. É um privilégio da adoção. Quando alguém é adotado por Deus, ele não fica em pecado, ele não fica com os pecados ainda guardados, não. Deus, ele remie, ele purifica, ele perdoa pelo sacrifício de Cristo Jesus. Outro privilégio é estabelecer a comunhão com o pecado, a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de ser chamado Abba Pai. Ou seja, Deus agora estabelece a comunhão entre o pecador e Deus. Antes não teríamos essa comunhão, pois os nossos pecados, você há de convir comigo, que fazia separação entre Deus e o homem. Por isso, nós observamos aqui o amor de Deus. O amor de Deus que traz para nós um grande exemplo, e nós devemos ter esse amor para com o próximo, pois agora nós não temos mais nenhum impedimento, mas estamos em acesso direto com o Pai, e é um dos privilégios da adoção, né? Esse é um dos privilégios pelos quais Deus nos deu através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E, por fim, herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus, né? Você pode ver aí na página 21, acompanha aí na sua revista, o que nós estamos agora passando no slide, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas Abraão e da vida eterna. Então nós somos agora herdeiros, ou melhor, co-herdeiros com Cristo. Nós fomos adotados, e toda pessoa que é adotada tem o direito de receber também herança. E aí está a herança, promessas, coisas e bênçãos espirituais, as quais Deus reservou para nós. Meus queridos, dando prosseguimento agora para o último tópico da nossa lição 3, o último tópico está relacionado à sublimidade do propósito divino na predestinação. Você pode acompanhar aí na página de número 21 e 22, esse último tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação, onde está dividida em 3 subtópicos. O primeiro é a predestinação e a salvação, o segundo a predestinação e o amor, e assim, melhor dizendo, 2 subtópicos, e esses 2 subtópicos vai englobar aí a excelência da predestinação, que está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Prosseguindo, vamos para o subtópico 1, que fala da predestinação e salvação. Aqui nós vemos que o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Ou seja, a predestinação ela é condicional. A predestinação de condenação é condicional. É predestinado a morrer na eternidade, a viver na eternidade morto no pecado, consequentemente no juízo de Deus, viver no inferno, aqueles que não aceitar a Jesus como Salvador. Mas se você que não é crente agora está me ouvindo, ou você, meu irmão, que está me ouvindo agora e é crente, aceitou Jesus como Salvador, com certeza você não está predestinado à condenação eterna. Se você perseverar até o fim, com certeza será salvo, pois a predestinação ela não é incondicional, porque existe uma linha de pensamento herético onde dizem que já estão predeterminados ou predestinados certas pessoas para a condenação.
independente se aceita ou não, depois vão se desviar de novo. Isso é o que eles dizem. Mas isso é totalmente contra a orientação, o estudo e a doutrina bíblica. Pois nós sabemos que Deus, Ele predestinou, é verdade, existe já a predestinação para aqueles que não aceitam Jesus como Salvador. Existe a condenação eterna. Mas se todos aceitassem Jesus como Salvador, não teria a condenação, porque depende do seu livre-arbítrio. Porém, muitos não querem se arrepender, mas isso depende do próprio coração endurecido do ser humano. Outro sentido é que das 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, daí as referências, você pode pausar e conferir uma a uma em Atos, em Romanos, em Coríntios, em Efésios, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Vejam só, ela não tem nada específico nesse sentido. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu quem uns vão para o céu e outros para o inferno. Não, Deus escolheu e quer que todos sejam salvos. Esse é o propósito de Deus. Mas nem todos querem receber a salvação, né? Está bem exemplificado em João 3,16, como nós já lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, vou repetir mais uma vez, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E assim, nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ou seja, há uma predestinação, mas a predestinação específica para aqueles que receberão a salvação, diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento. Isso depende do arrependimento. Há uma condição, se a pessoa se arrepender e pela fé, é o que eu acabei de explicar, né? E por fim, predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir os destinos dos crentes estão estabelecidos. Então, antes de qualquer coisa, antes da fundação do mundo, se você ler em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observe que aí está o projeto divino arquitetado, projetado antes da fundação do mundo, né? Essa predestinação em amor. E assim, por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. Veja que é aquilo que eu sempre falei e hoje mesmo nesta lição tornei a repetir. Deus não foi pego de surpresa. Não foi uma válvula de escape a predestinação que Deus criou para poder livrar, salvar alguns. Não, isso já estava projetado, organizado, planejado antes da fundação do mundo. E aí mostra a misericórdia, a vontade de Deus, que projetou mesmo tudo isso pelo seu imutável amor. E assim consiste a sublimidade dos propósitos eternos, em prover a salvação. O amor de Deus, como esclarecemos aí em João 3,16, 1 João 4,10, foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. E assim, isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então é Deus que nos atrai. Aí confirma, foi Deus que nos amou primeiro. Então Ele nos atrai, Ele nos faz essa atração. E compete a mim, a você, a nós, recebermos e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Por isso, meus queridos irmãos, finalizamos aí o terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino, na predestinação, no último subtópico, predestinação e amor. Assim, meus irmãos, finalizamos aí o nosso estudo da lição de número 3. E só para revisar, cada tópico desse nós abordamos. O primeiro tópico falou da eleição que ocorre por iniciativa do próprio Deus.
por causa da obra de Cristo sem mérito humano. Revisando também o tópico 2, o tópico 2 nós falamos aí em seus decretos eternos. Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. E o tópico 3, como bem você acompanhou, nós falamos também sobre aí a predestinação. Não se refere à condenação, mas à salvação. Enfatizar aqui a salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Por isso, a conclusão mostra que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. É o que diz João 3,16. Né? Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e preservariam na fé, ou perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Por isso, meu irmão, Deus te abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser. E a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.